e quero que vocês orem junto comigo. Aí onde você está, se você puder, feche os teus olhos, respira fundo, de verdade, respira fundo agora. Deixa sua alma se aquietar agora, no nome de Jesus. Se coloca agora diante da pessoa do Espírito Santo. Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, e eu te peço que na pessoa do Teu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar mais uma vez sobre nossas mentes e corações. Que o Senhor, ó Deus, venha dissipar, Pai, toda a ansiedade, ó Deus, excessiva, toda a perturbação, Senhor, de mente, de alma, toda a intranquilidade, que o Senhor possa trazer paz agora, que o Senhor possa, ó Deus, aquietar a alma, porque o Senhor está te dizendo que Ele é o teu Deus e Ele vai cuidar de você, Ele tem cuidado de você. E que, ó Deus, nesse momento nós possamos estar abertos, que Tu encontres o nosso coração como a boa terra, a terra arada, preparada, pronta para acolher a boa semente, e que essa semente seja acolhida, Pai, e possa florescer e frutificar, ó Deus, a 100 por 1, ó Deus, fala conosco, nos inquiete essa noite, nos reposicione essa noite, ó Deus, e acima de tudo, traga revelação, ilumina os olhos do nosso coração e traz o rema da sua palavra sobre nós essa noite, Pai. Nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Sobre o quê? Estamos falando sobre o temor do Senhor, né? Domingo passado começamos algo aqui sobre o temor, uma palavra, né, não muito convencional, mas hoje nós vamos continuar, amados, tá certo? Hoje melhor, porque se você perceber o fundamento que a gente plantou no domingo passado, né, nós ministramos isso mais uma vez nas células, até para consolidar melhor isso. Hoje vai ser mais tranquilo, amém? Mas não vai deixar de ser forte, e não vai deixar de mexer com você, tá bom? Porque esse é o propósito, de tirarmos nós da nossa zona de conforto, da nossa superficialidade, e entrarmos hoje em um nível mais profundo no Senhor, amém? Amém? Quem quer receber essa palavra? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Falamos de muitas coisas. Se você quiser rever essa palavra, vai lá no nosso canal do YouTube. A gente tem muito conteúdo bom no nosso canal do YouTube. Inclusive até para que você possa dividir isso com outras pessoas, né? Dá uma moral lá aos pastores Rafael, os pastores Lourenço, e ao pastor também, porque tem muito conteúdo bom. E você pode rever lá, tá certo? Porque eu não vou estar repetindo tudo o que nós ministramos no domingo passado, tá bom? No nome de Jesus. Vamos lá. Nós falamos sobre conhecendo um pouco no temor do Senhor. Hoje a gente vai crescer um pouco no temor do Senhor. Amém? Amém. Vamos lá. Salmo 34. Diga aí que eu não estou não, tá? Que eu depois atendo, eu estou ministrando, tá bom? Salmo 34, verso 11. Vamos lá? Vamos lá, hoje eu quero agilidade aí em cima, hein? Que a gente vai hoje receber aqui uma surra de Bíblia, surra de palavra. Então, te prepara aí. Em nome de Jesus. Olha só essa palavra, irmãos. E vamos começar por aí, esse vai ser o nosso ponto de partida, tá? Ele está fazendo um convite, amém?
E esse convite é um convite para quem? Para quem? Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Então se expressa, filho de Deus, no nome de Jesus. Que esse é um convite para filho. Essa é uma palavra para filho. E ele está dizendo: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Quem quer aprender o temor do Senhor? Essa é a chave. Por quê? Porque se o Senhor ele está declarando que Ele vai ensinar o temor do Senhor, é porque o temor do Senhor é algo que precisa ser aprendido, sim ou não? Você entende isso? É algo que precisa ser aprendido. E como isso acontecerá, irmãos? A palavra que Ele está dando, Ele está dizendo: vinde, filhos, e me escutai. E eu quero fazer também uma outra pergunta a você, porque isso pode fazer para você todo sentido agora. Porque Ele está dizendo: vinde e escutai-me. Você precisa escutar a Ele para aprender o temor do Senhor. Amém? É isso mesmo? Você está comigo aqui? Você precisa escutar isso, tá? E aí, o que vai acontecer é que quando você escutar, você vai ter essa revelação. Agora, o que é que eu preciso entender? É que geralmente, usualmente, qual é o momento que você está mais propenso a escutar a voz dele? Qual é o momento mais propenso de você escutar a voz dele? Hã? Qual é o momento? É simples, secreto, sim, isso. Secreto, ou seja, quando você estiver em oração. Ei, você está entendendo que a gente vai, a gente volta, a gente vai para um lado, vai para o outro, e a gente sempre vai desembocar em algo? Você entende que esse talvez seja o momento mais propício de você ouvir a sua voz, até mesmo porque, se você vai orar para ouvir a voz dele, sim ou não? Sim ou não? Porque a gente já entendeu e já foi desconstruído o conceito de que a gente ora para falar para Deus alguma coisa de tudo aquilo que Ele já sabe. Que a gente vai lá só para apresentar o nosso rosário de petições, de súplica, de necessidade e dos nossos BOs, e não é isso a oração. A oração é muito mais para ouvir o que Ele tem a falar, porque Ele tem muito mais coisa importante para falar com você do que você falar com Ele, sim ou não? Então, não existe uma maneira mais usual de você ouvir, de você escutá-lo, que não seja isso, até mesmo porque é nesse momento que você vai ter a revelação de quem Ele é. Amém? E você está lembrado que o temor do Senhor está intrinsecamente ligado ao entendimento e ao conhecimento de quem Ele é. Porque se eu não sei quem Ele é, eu não tenho como temê-lo. Amém, irmãos? E talvez esse seja o nosso grande problema, é conhecer quem Ele é. E nós precisamos conhecer quem Ele é, né? Então, essa revelação, a questão da revelação quem Ele é, Ele só vem através de uma busca por esse conhecimento. Amém, irmãos? Amém? Eu só vou receber se eu buscar esse conhecimento, é o que falou o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos prosseguir, irmãos, em conhecê-lo. Então,
é muito importante nós começarmos a conseguir fazer essas conexões que a palavra está falando. Vinde e escutai-me, porque eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. O temor do Senhor é algo que precisa ser ensinado. É algo que precisa ter essa revelação, para de fato conhecer. Porque se não conhecermos quem Ele é, o temor do Senhor não será plantado no nosso coração, né? O salmista fala de uma forma muito clara sobre isso. E ele continua dizendo algo que é muito poderoso, irmãos, muito poderoso. No Salmo 25, verso 14, esse é um dos textos que mais me instigam, que mais me motivam, tá certo? E que tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar. Porque declara, Salmo 25, 14, diz: a intimidade do Senhor. Irmãos, que chave é essa, irmãos? Essa é uma chave. Essa é uma chave. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor não é para aqueles que são bonzinhos, não é para aqueles que dão um dízimo, não é para aqueles que vão para a célula só. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se você não deseja a intimidade do Senhor, está de boa. O temor do Senhor não vai fazer diferença para você. Mas eu estou no time que deseja a intimidade do Senhor, meu irmão. Amém ou não amém? Eu estou nessa vibe e não quero sair dela, não. Amém? Eu preciso da intimidade do Senhor. Eu preciso mergulhar e me aprofundar nisso. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Mas ele diz, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tem mais. Porque dar a conhecer a sua aliança é revelar os compromissos que o Senhor tem conosco, uma vez que Ele firmou a aliança conosco. Amém ou não amém? Amém ou não amém? O Senhor tem compromisso na aliança que Ele fez conosco. Amém, irmãos? E nós também precisamos ter com Ele, porque é um caminho de mão dupla. A gente precisa entender, porque revelar a sua aliança é revelar a sua herança, a herança que Ele deixou para nós. É revelar a nossa nova identidade. A identidade que revela, que Ele diz, vinde, filhos. Amém? Que mesmo que você ainda esteja com uma identidade arraigada de escravo ou de servo, Ele está dizendo que mesmo quando você esteja para voltar, se você estiver longe, e você está voltando para a casa do Pai, e você está dizendo, eu quero estar aqui como teu servo, e Ele vai dizer para você, olha, não cabe você estar aqui como servo, porque eu só quero você aqui como filho. Amém? Então, revelar a aliança é revelar a nossa identidade, é revelar a nossa herança, é revelar, queridos, esse conhecimento. Porque, escuta aqui, todos aqueles que têm intimidade, eles têm o conhecimento, diga conhecimento. Porque quando você é íntimo de uma pessoa, é porque você conhece essa pessoa e ela não tem nenhuma reserva, nem restrição com você, sim ou não? Sim ou não? Conhece a intimidade. Não existe intimidade sem geração de conhecimento, irmãos. A intimidade revela o caráter de uma pessoa, sim ou não? Sim ou não? Quando você conhece essa pessoa, você conhece ela pelo olhar, não é assim? Você conhece ela pelas ações, você conhece ela pela voz. Eu conheço pela voz. A voz já vai revelar se ela está bem, se ela está mal, como está a alma dela.
os olhos revelam, a postura revela. Por quê? Porque você tem intimidade, e a intimidade ela gera o conhecimento. Amém ou não amém? Você está comigo? Conhecimento. A intimidade, ela revela os tesouros escondidos das pessoas às quais você tem intimidade. Só os íntimos conhecem os tesouros. Amém ou não amém? Só os íntimos conhecem os tesouros. Só os íntimos conhecem aquilo que de fato tem valor. Isaías capítulo 33, verso 6, veja o que o profeta Isaías, ele declara. E guarda essa palavra no teu coração. Isaías 33, verso 6. Vamos lá, correr? Diz: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e o temor do Senhor. O temor do Senhor. Quem quer esse tesouro? Você está entendendo? O temor do Senhor é um tesouro que te leva a conhecer os tesouros escondidos que estão na intimidade do Senhor. O temor é um fundamento, é uma fundação. E a fundação que gera a estabilidade, ele fala a estabilidade nos teus tempos. É a estabilidade, o que gera uma estabilidade na construção, em tempos de tempestade, ventania, em tempos adversos, é a fundação. A fundação que existe mais importante dentro de uma obra e de uma construção. E o Senhor está dizendo que há um depósito de revelação da salvação, da sabedoria e do conhecimento. E é por isso que o temor do Senhor, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha a conexão de tudo isso, queridos. Tente fazer a conexão de todas essas coisas, no que diz respeito à sabedoria. Sabe o que isso quer dizer? Que você me mostre um cristão sem temor, que eu vou te revelar um cristão sem sabedoria. Porque todo aquele que não tem o temor do Senhor, não é um homem sábio. Porque não entendeu o tesouro que é isso. A sabedoria, queridos, a sabedoria, ela significa o uso correto do conhecimento. O que é que eu faço com o conhecimento que eu adquiri? Eu preciso usar ele, e a forma de usá-lo é através da sabedoria. Porque senão, de que vale o conhecimento? Você está me entendendo? Você está compreendendo isso? O temor do Senhor. Essa revelação do temor do Senhor e de como, o que é que gera o temor do Senhor em nós. Na igreja dos primórdios, o temor do Senhor era uma marca. O temor do Senhor foi um selo. E durante os primeiros passos da igreja, no livro de Atos 2 diz, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você está entendendo? Em cada alma havia temor. O temor era um fundamento. O texto diz, ainda em Atos 5, e diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia,
dos acontecimentos a respeito da morte de Ananias e Safira. Nós falamos isso domingo passado. Olha só, gente, o texto diz que em cada alma já havia temor, mas o Senhor eleva o nível do temor ainda mais. E depois daquele acontecimento, de uma oferta dada, foi uma oferta, irmãos. Isso me choca. Eu digo para você, isso me choca até hoje. Mas onde o Senhor eleva o nível de santidade e temor, o Senhor vai elevar também o nível de exigência dele. E o Senhor elevou, sabe por quê, irmãos? Porque se nós desejamos que Deus faça algo fora do ordinário, fora do natural, nós vamos precisar elevar o nível de busca, de entrega, de renúncia, de rendição, de cruz, de santidade, para obtermos da parte dele a resposta que nós esperamos. Amém ou não amém? Existia já em cada alma temor, mas o Senhor eleva ainda mais o nível de temor. A única coisa que eu fico imaginando era o momento dos dízimos e das ofertas, como é que os irmãos vinham dizimar e ofertar. Era na distribuição das pessoas que tinham necessidade. Se tinha alguém que ousava vir receber algum donativo da igreja que realmente não revelava a necessidade real que ela tinha. Porque se o Senhor foi severo com aquele que ofertou, quanto mais ele não iria ser com aquele que estava recebendo o donativo e o suprimento da igreja. Você imagina o nível de seriedade daquela igreja? Mas não para por aí, porque em Atos 9, diz o texto, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Como é que tinha paz no meio de uma perseguição? Mas essa é a paz que o mundo não conhece, amém, irmãos? A paz em meio à guerra, a paz em meio à prensa, a paz em meio, queridos, à perseguição, à ameaça de morte, mas eles tinham paz. Eles tinham uma paz, que não era uma paz natural. Porque esse momento era um momento ainda de grande perseguição. E o texto ainda diz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, a igreja crescia em número. Queridos, como nós iremos esperar dias de avivamento sem um batismo de temor? Como é que nós queremos esperar a manifestação de sinais, prodígios e maravilhas se não há temor? O texto diz, em cada alma havia temor, e muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. E o Senhor eleva ainda mais o nível de temor, de seriedade, de santidade, de verdade. Porque Ananias e Safira simplesmente omitiram, suprimiram algo no que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, e Deus foi implacável. Porque não existe o amor sem o temor. Ei, você está me entendendo? Então, essa é a realidade. O livro de Provérbios, ele declara, se buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos. A procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:4. Irmãos, olha que conexão do temor com a sabedoria, com o conhecimento de Deus. E essas coisas, elas não podem andar desconectadas. Não tem como buscar a sabedoria e não ter o conhecimento. Porque aqueles que buscam a sabedoria estarão buscando o temor do Senhor. O sábio é aquele que teme ao Senhor. Amém? Diga aí para a pessoa que está do seu lado. Se você quiser ser sábio, tema ao Senhor.
Ande numa vida de temor ao Senhor, e você achará o conhecimento de Deus. Coloca aí Provérbios 2,4. Você vai achar, quem quer conhecer a Deus, tem que andar no temor, irmãos. Porque o temor vai fazer você achar o conhecimento de quem Ele é. Não de uma forma superficial. Não de uma forma superficial, mas de uma forma plena. Plena. Nós precisamos entender que isso é algo que de fato precisa ter valor para nós. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Dentre tantas coisas que o temor ele traz, tem algo que se destaca em algo que o temor irá trazer. O temor, ele traz a santidade. Amém? O temor traz e preserva a santidade. E a santidade é algo importante, irmãos? Sim ou não? A santidade é algo importante? Porque quem teme ao Senhor se desvia do mal, busca e guarda a santidade do Senhor. A palavra em Levítico 10, a partir do verso 1, fala sobre isso. Levítico 10, a partir do verso 1, fala a respeito dos filhos de Arão. E para mim também esse texto é um texto que choca. Porque diz o texto: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário. Eles iam oferecer e fazer dentro do seu sacerdócio, dentro do seu turno. E puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Pode continuar. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Verso 3. E falou Moisés a Arão. Olha o que é que Moisés fala. Nadab e Abiú acabam de ser consumidos por Senhor. E logo em seguida a essa tragédia, Moisés chega e disse: falou Moisés ao Pai e disse: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão se calou. Naquele momento difícil, Moisés poderia ter corrido para Arão e para consolá-lo. E o que Moisés fez, ele disse: olha, o Senhor prometeu, queria mostrar a santidade dele. E depois disso ele disse para os irmãos, para os levitas: não saiam daqui, para que vocês não morram, não saiam do templo. Não desgrenheis os seus cabelos, não entrem aqui em pranto, porque o Senhor, Ele está sendo severo no nível de santidade que Ele espera de nós. E foi um momento muito difícil, que Arão nem sequer pôde falar. E ele disse: Arão, se cale. Porque se nós temos tido a glória do Senhor, que o Senhor tem nos instruído, que nós temos visto uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, subimos ao monte e nós contemplamos a glória do Senhor que desceu sobre aquele monte, recebemos a instrução do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele disse que para aqueles que se chegam a Ele, Ele vai mostrar a sua santidade, mas Ele também vai mostrar a sua severidade.
Você está entendendo? Ele disse: diante daqueles que se aproximam de mim, eu vou mostrar a minha santidade. Mas isso não pode ser de qualquer maneira. Isso não pode ser de qualquer jeito. A gente precisa entender aquilo que nós devemos ser. Nós precisamos reconhecer o que devemos ser. E nós precisamos também entender e reconhecer o que nós temos que ser. E enquanto sacerdote, o Senhor fala: sede santos, como eu sou santo. Eu tenho que ser santo. A intimidade é para aqueles que se aproximam de mim. E aqueles que se aproximam de mim, eles vão ser expostos à minha santidade, à minha separação. E a santidade do Senhor, ela é exigente, pois fala de quem Ele é. E o texto diz que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, talvez para muitas pessoas aqui, isso seja algo incompreensível. Mas você lembra que domingo passado, nós falamos que Paulo, no caminho de Damasco, ele teve uma visão de Deus. E na visão que ele teve de Deus, ele diz que ele estava caminhando no caminho no sol do meio-dia. Eu falei aqui, o sol do meio-dia, no deserto do Oriente, é um sol difícil, irmãos. E ele disse que naquele momento, ele viu uma luz. E a luz, ela era mais forte do que o sol ao meio-dia. Ele disse para o rei Agripa, você não está entendendo. Eu estava no sol ao meio-dia, mas a luz que eu vi, ela ofuscou a luz do sol, e eu fiquei cego. E ele não viu a face do Senhor, ele viu a luz que emana da glória e da santidade do Senhor. Você está entendendo? Quando Isaías teve a visão do trono, e quando ele contemplou, ele olhou como se fosse num espelho diante dele, diante da santidade do Senhor, foi exposta toda a impureza que havia nele, e ele disse: ai de mim, eu vou morrer agora, porque está sendo exposto a minha impureza, e eu sou um homem impuro, e tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou vendo a santidade do Senhor, eu vou morrer. E ele caiu, porque ele vê um vislumbre dessa glória, da presença e da santidade do Senhor, e diante da santidade do Senhor, as nossas mazelas e misérias são expostas, e é por isso que tanto nós precisamos de estar na sua presença, porque quando estamos na sua presença, é da mesma forma que nós nos expomos ao sol. Quando nos expomos ao sol, ele vem e ele nos queima. Sim ou não? E essa mesma glória e santidade de Deus, ela precisa vir nos queimar, para nos deparar com de nós mesmos, com aquelas coisas que são incompatíveis com a santidade do Senhor. E todos aqueles que são expostos a isso, não são mais os mesmos. Você está entendendo? Então, aquilo gerou temor sobre os levitas, de não estar entrando na presença de Deus para oferecer qualquer coisa. Ei, o meu intuito aqui é você entender que para que nós viemos aqui? Eu vou continuar perguntando, você está vindo para cá para quê? Porque se não é para buscá-lo,
se não é para encontrá-lo, se não é para oferecer algo para Ele, você está tendo a motivação errada de vir aqui a esse lugar. Porque esse lugar é casa de oração, é casa de buscar a Ele, de forma conjunta. E eu não estou vindo aqui encontrar o príncipe Charles. Eu estou vindo aqui para encontrar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que é 3 vezes santo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aquele que tem o poder, todo o poder nas suas mãos, aquele que é o Alfa, é o Ômega, o princípio e o fim, a estrela da manhã, o primogênito de dentre os mortos, a rosa de Saron, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Emanuel, o Deus que é conosco, aquele que venceu a morte e hoje vive e vive para sempre. Eu não estou vindo aqui para ver uma celebridade, eu estou vindo aqui para adorar o meu Senhor. E eu não posso vir de qualquer jeito. Eu preciso me preparar. O sacerdote, quando entrava na presença do Senhor, ele passava 7 dias de purificação. Lavava o seu corpo, lavava as suas vestes. E tinha um ritual que precisava ser seguido. Ele oferecia uma oferta de sacrifício por ele e pela família dele primeiro, para entrar na presença de Deus. Ele não podia beber bebida forte, não podia beber vinho, e ele passava por um processo. Eu não tenho tempo para falar do processo do tabernáculo, onde ele passava pelo altar do sacrifício, oferecia oferta, onde ele passava pela bacia de ouro e lavava, onde ele passava pelo candelabro e a luz incidia sobre ele, onde ele passava pela mesa da proposição, a mesa dos pães, e depois entrava no santo lugar, e depois se colocava diante da fumaça do incensário, e aí entrava no santo dos santos, onde a nuvem da presença estava sobre a arca. Irmãos, era um processo, e diz os historiadores que ele tinha que amarrar uma corda sobre as suas vestes, e havia um sinete, e esse sinete declarava que ele estava se movimentando dentro do Santo dos Santos, e que estava vivo dentro do Santo dos Santos. E quando o sinete, o sininho que estava sobre as suas vestes, parava de fazer o barulho do sino, alguma coisa tinha acontecido. Diante da presença do Senhor, algum pensamento impuro, alguma coisa que era incompatível com a presença e com a santidade do Senhor, e ele teria que ser puxado por essa corda, porque o sumo sacerdote era apenas um. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos. Mas hoje o véu foi rasgado e já podemos entrar no Santo dos Santos, mas não podemos fazer isso de qualquer jeito, irmãos. Precisamos ter um mínimo de temor ao Senhor, reconhecendo quem Ele é. E hoje, essa questão dessa graça sem compromisso, dessa graça barata, dessa hipergraça, que não compromete a você uma transformação, penaliza o temor, enfraquece o temor. Irmãos, o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 7, verso 1, veja o que é que ele declara. Ele declara: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza.
Diga toda. Diga toda. Impureza. Tanto da carne como do espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade. De que maneira? A nossa santidade, ela é aperfeiçoada, ela é guardada no temor do Senhor. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Ele diz, purifiquemo-nos de toda a impureza. Isso era o que o sacerdote fazia. O sacerdote, ele não poderia ter nenhum pensamento impuro na presença do Senhor. Porque se ele tivesse, isso é incompatível com a santidade do Senhor. Ele morria. Só que hoje a gente vive algo tão banal da presença do Senhor, que nós viemos para cá e ficamos nos nossos celulares, como muita gente está agora nos celulares. É você mesmo. Você não se importa com isso. Você está aqui, você está pensando em qualquer outra coisa. Você está aqui e tem muita gente que já está doido para ir embora. Porque não há mais isso. Não há mais esse anseio, esse desejo. E ele diz, purifiquemo-nos de toda a impureza. E a impureza é aquilo que não tem mistura. Ei, a impureza é aquilo que não tem mistura. Aliás, a pureza é aquilo que não tem mistura. Algo impuro é algo que tem mistura, que está contaminado com alguma outra coisa. E deixa eu lhe dizer agora, geralmente, tudo que tem valor é medido pelo grau de pureza. Você está entendendo? Tudo que tem valor é medido pelo grau de pureza. Assim é o ouro, assim é a prata, assim são as pedras preciosas. O valor está no grau de pureza. Da pureza dos nossos pensamentos. Da pureza do nosso coração. Da pureza de quando nós olhamos para os irmãos e julgamos. Da pureza dos nossos lábios quando nós falamos maledicências e falamos dolosamente. Da pureza de nós acreditarmos nas pessoas. É o que gera valor. É o grau de pureza. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 15, ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Ei, temos uma estrada a caminhar, e nessa estrada nós precisamos caminhar no temor do Senhor. Amém ou não amém? Precisamos ser santos como Ele é santo. Porque Hebreus, ele declara que sem santidade nós não veremos ao Senhor. E o temor é a âncora da nossa santidade. É o guardião da nossa santidade. É o que preserva a nossa santidade.
o temor do Senhor. Hebreus, no capítulo 12, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ei, você está entendendo? Ele é amor, sim, irmãos, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele não negocia seus princípios e os seus valores. Ele não negocia quem Ele é. Tem uma experiência. Eu acho que essa semana eu vi um vídeo que falou muito bem sobre isso. Eu acho que foi até a Aninha que mandou. A experiência de Obed-Edom. Quem é que se lembra da experiência de Obed-Edom? Amém? A experiência de Obed-Edom é interessante, irmãos. Davi queria trazer a arca do Senhor. E vocês sabem da história. Colocaram a arca do Senhor num carro de boi. E o carro tropeçou. E um dos que ali estavam tocaram na arca e foram mortos. E a arca ficou parada até Davi entender que ele não poderia copiar aquilo que os filisteus fizeram. A gente não pode copiar o que está lá no mundo, irmãos. Precisamos copiar o que está na palavra de Deus. E Davi entendeu, disse: não, esse não é... Moisés já tinha falado, porque eu não fui ver o que Moisés já tinha falado. E aí ele refaz e disse: vamos fazer da forma certa. E durante esse interim, a arca foi para a casa de Obed-Edom. E aí, a gente precisa imaginar como é que Obed-Edom chegou e disse: vamos reunir aqui a família. Reuniu esposa, os meninos, o gato, o cachorro e o papagaio, e disse: olha, é o seguinte, teve uns amigos meus que vieram trazer a arca, e eles tocaram na arca e morreram. E agora querem trazer a arca aqui para dentro de casa. Tem um risco aí muito grande, mas eu acho que vai ser bênção para a nossa casa e a nossa família. E ele reuniu a família e disse: a gente vai trazer. E eu fico imaginando Obed-Edom e a família quando chegou a arca na casa dele. Ele disse: vamos botar a arca aqui no centro da casa. No lugar aqui, que vai ser o centro da nossa convivência. A arca precisa estar nesse lugar. E ele deve ter colocado lá a arca, naquele lugar onde dava a visão para toda a casa. E aí eu fico imaginando como é que eles conviviam ali dentro daquela casa. Porque de repente, Obed-Edom olhava lá para a comida da mulher e disse: essa comida não está muito boa, eu vou reclamar. Ei! Mas a arca está ali. A presença do Senhor está ali. Eita, eu vou pegar esses meninos agora pelo cabelo agora e vou arrancar. Ei! A arca está ali. A presença está ali. Você está entendendo? Você está percebendo isso? Ele está dizendo: eu preciso ter o temor pela presença de Deus. Olha, o Senhor está trazendo aqui, mulher, meus filhos, o Senhor está trazendo aqui para nós um aprendizado e um batismo de temor. E a palavra de Deus diz que em tudo a casa de Obed-Edom prosperou em tudo. Está lá escrito. Porque eles andaram no temor da presença de Deus. Precisamos trazer a arca de volta para dentro das nossas casas. Precisamos, irmãos. Precisamos ter a consciência do temor do Senhor.
que Ele está presente. Você está entendendo? Você está compreendendo? Nós precisamos nos mover dessa maneira. Nós precisamos ter o entendimento e a revelação do Deus ao qual nós servimos, irmãos. E se nós queremos de fato um avivamento, nós precisamos elevar o nível de temor e de santidade na casa do Senhor. Se nós queremos conhecê-lo, se nós queremos invadir essa sua intimidade e conhecer os tesouros que estão ocultos e que Ele deseja revelar, irmãos, Ele só vai revelar para aquele a quem Ele tem intimidade. Sim ou não? Sim ou não? Ele só vai confiar para aqueles que têm intimidade. Irmãos, o Senhor, Ele ama a todos, mas Ele não pode confiar os seus tesouros a todos. Você confiaria? Você confiaria para qualquer pessoa? Os seus tesouros, as suas intimidades, você confia? Entregar isso para qualquer pessoa? E você quer que Ele entregue isso para qualquer pessoa? Ele ama a todos, mas a sua intimidade é apenas para aqueles que o temem. Eu quero estar nesse time. Você não entendeu, eu quero estar nesse time. Você não entendeu, eu quero estar nesse time. Que de fato e de verdade, você possa desejar isso. De todo o seu coração. Salomão, ele deu uma dica para nós. E ele declarou algo, algumas pistas. Em Provérbios 8, verso 13, ele diz alguns sinais para nós, para perseverarmos. E ele declara: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E olha o que ele diz: a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Não existe compatibilidade de temor com orgulho, com altivez. Não existe compatibilidade de temor do Senhor com aquelas pessoas que você não consegue corrigir, porque elas não são humildes para reconhecer os seus erros. Essas não têm temor. Ele está dizendo, e ele enfatiza, que ele aborrece os soberbos e os arrogantes. Uma pessoa que é inquebrantável, uma dureza de cerviz, que não se enverga, que não consegue ser disciplinada, corrigida. E que o Senhor já disse que Ele simplesmente resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele diz, aquele que tem a boca perversa. Ah, irmãos, a nossa boca, irmãos. Meu Deus do céu. O Senhor tem que cerrar os nossos lábios e talvez amarrar a boca de muita gente. O Senhor tem que fazer igual ao pai de José, aliás, o pai de João Batista, Isabel, como é o nome? Zacarias. Que o Senhor deixou mudo. Não, tu vai ficar mudo. Eu acho que eu tenho que fazer essa oração. Tem gente que precisa dessa oração. Senhor, deixa a irmã muda ali, irmão.
Costura aquela boca ali, Senhor. Boca perversa. Provérbios 14, 27. Se isso servir para você, você anota aí. Veja aí. Serve para você? Sim ou não? Serve ou não? O temor do Senhor é fonte de vida e ele evita os laços de morte. Nos protege, amém, irmãos? Nos protege. Provérbios 15, 16 diz: olha aí para aqueles que são revoltados às vezes, né? Porque às vezes a gente tem algumas revoltas, né? Às vezes a gente tem umas indignação de ver o ímpio prosperando, né? Mas, quando você vê o ímpio prosperando, você olha essa passagem e diz: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação na nossa alma. Amém ou não amém? Melhor dormir tranquilo, amém, irmãos? No temor do Senhor. Provérbios 19, 23, a gente está terminando. Só ler esses textos para vocês, diz: o temor do Senhor conduz a vida. Quem quer viver muito? De verdade? Olha aí, o que é que precisa? Se você quer longevidade, ande no temor do Senhor. Porque vai conduzir você à vida, e aquele que o tem ficará satisfeito. E mal nenhum você não vai ser visitado por nenhuma praga, por nenhuma peste. Você não será visitado por mal nenhum. Aquele que anda no temor do Senhor. Você não terá medo. Nada irá impor medo em você. Porque você está debaixo das asas do Altíssimo. Para terminar, Provérbios 22, verso 4. E se conecta com aquilo que eu já falei para vocês. Ele diz: o galardão da humildade e o temor. Para aqui comigo. Você sabe o que é galardão, né? O galardão significa recompensa. Diga recompensa. Então, recompensa é algo que você ganha. Amém? É algo que você ganha. E ele está dizendo que se nós observarmos alguns fundamentos, haverá recompensa. E dentre os fundamentos que ele está dizendo, ele disse: olha, o galardão da humildade. Irmãos, que coisa tremenda isso, né? Porque fala aquilo que o Senhor já tem falado. Porque o Senhor, Ele está lá com os humildes, Ele habita no alto e sublime trono, mas também resolveu habitar com o humilde e com o quebrantado de coração. A humildade é uma chave. A soberba é uma estutícia. E Ele está dizendo que há recompensa da humildade e do temor. E do temor do Senhor. A recompensa são riquezas, honra e vida. Dá para você isso?
Dá para você isso? É algo bom isso ou não? Você quer receber essa palavra ou não? Se não quiser, não tem problema, fica com sua parte, para mim também. Irmãos, riquezas e honra e vida são para aqueles que andam em humildade e no temor do Senhor. Amém ou não amém? Vamos nos refazer, queridos, no que diz respeito ao temor do Senhor. Vamos elevar o nosso nível. Vamos pôr vigilantes e sentinelas sobre os nossos lábios, sobre os nossos olhos, sobre os nossos pensamentos. Vamos erradicar a mistura que há nessa forma de nós vivermos com Deus. Não dá, irmãos, não podemos servir a dois senhores. Não podemos. Chega desse evangelho flácido. Chega desse evangelho que é cheio de poesia. Irmãos, o evangelho não é poético. O evangelho é de morte, sacrifício e cruz. Vamos sair da poesia do evangelho. Você quer viver esse amor descomprometido? Esse amor de Deus que é graça de Deus, mas uma graça de Deus que foi de graça, mas custou preço de sangue. Custou, irmãos. Não foi de graça. Vamos fazer valer esse preço, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Na nossa vida. Vamos fazer valer. E andarmos nesse resgate do temor. De entrarmos aqui preparados para cultuarmos juntos. E transformarmos esse ambiente num ambiente do temor do Senhor, para que Ele possa se revelar e a sua santidade ser manifesta no nosso meio. E ao adorarmos aquele que nós sabemos quem Ele é, o temor e a santidade do Senhor tome esse lugar. E nada mais seja necessário nós fazermos, porque Ele vai fazer tudo. E vermos as pessoas adentrarmos a esse lugar e perceber um ambiente de temor e santidade do Senhor e se entregarem em arrependimento por uma presença indiscutível. Você está entendendo? Mas se nós não nos preparamos para vir a este lugar, para aqui oferecer o melhor que nós temos, o melhor que nós possuímos, o melhor das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios, das nossas essências, dos nossos perfumes, o melhor de quebrar o vaso aos seus pés e de adorá-lo como Maria escolheu a melhor parte, e nada mais importa ao seu redor, porque aquele lugar é o lugar onde nós devemos estar. Queremos os seus pés e não as suas mãos. Os pés, o lugar da minha humilhação, do reconhecimento de quem eu sou, em detrimento ao quem Ele é.
Precisamos vir aqui lambendo esse chão, irmãos, de quebrantamento, de arrependimento, de termos a coragem e a ousadia de quebrar o vaso do nardo puro, do que existe de mais valioso, de mais precioso, e podermos entregar para Ele com todo o despreendimento e amor e adoração do nosso coração. E deixar esse perfume tomar esse lugar aqui. Amém? Precisamos, irmãos. Precisamos. Mas nós viemos aqui para querer apenas as mãos, porque as mãos foram feitas para dar, para tocar, para abençoar. Não queremos os seus pés. Porque o que nós podemos receber dos pés? Quem é que quer os pés? Queremos as mãos. Mas a atitude de nós virmos aqui, é virmos aqui para dizer a Ele, nós queremos os seus pés. Nós queremos estar aos seus pés. Porque nós sabemos quem você é. E eu sei quem eu sou. Você está entendendo? Você está compreendendo? É a atitude de nós virmos aqui. E olha, tudo pode ser diferente. E eu estou grávido desse dia. Onde nós iremos separar o dia de virmos adorar coletivamente, onde iremos nos preparar para dar a Ele o melhor. E não sair da praia às 4 horas da tarde. Você passou o dia lá. Você acha que você vai vir oferecer o que para Deus aqui? Que você passou o domingo todinho maratonando a série lá no Netflix, você vai vir oferecer o que aqui para o Senhor? O sacerdote, ele não vinha adorar a Deus de qualquer jeito. Ele vinha, não para ficar dormindo, como muita gente está dormindo aí, porque está cansado, porque fez. Você veio oferecer o que aqui para Deus? Me perdoa, irmãos. Me perdoa, mas eu não posso ser. Eu vim aqui para ser profeta de Deus na tua vida. Eu vim aqui para tirar você da zona de conforto mesmo. Eu vim aqui para fazer você entender que a gente não pode viver mais esse evangelho poético, não. A gente precisa elevar o nível, porque se nós queremos a presença, se nós queremos a glória, se nós queremos um avivamento, se nós queremos um derramar do seu Espírito, nós precisamos resgatar o temor na nossa vida. Vamos ficar de pé. Irmãos, esse assunto é um assunto muito vasto. E eu conclamo você a estar buscando o temor do Senhor. Amém, irmãos? Ei, você está aqui? Vamos buscar o temor do Senhor. Vamos ser uma noiva que teme o Senhor, que busca. Vinde, ó filhos, e escutai-me, porque eu vou ensinar a você o temor do Senhor. Deixa Ele te ensinar. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, me ajude a andar no temor. Me ajude, Senhor. Dentro das minhas mazelas, dentro das minhas misérias.
Me ajude a me desviar do mal, a guardar a minha língua, Senhor, a remover as impurezas do meu coração, das minhas emoções. Me ajude a andar em santidade contigo. Irmãos, eu quero entrar na intimidade do meu Senhor. Eu quero, irmãos. Ei, um dia nós iremos nos deparar com Ele. E ei, olha aqui, irmãos. Eu sonho com esse dia. Eu o verei como Ele é. E um dia eu quero ouvir algo da parte dEle. Eu quero ouvir dEle: vem, filho. Entra, filho. Entra no gozo do teu Senhor. Porque eu te conheço. Jó no capítulo 42. Jó. Ele disse: eu te conhecia de ouvir falar. Depois de tudo que ele passou, irmãos, a conclusão que ele chegou, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar. Depois você vai olhar o texto, e ele diz: e eu me arrependo, e eu me abomino. Ele disse: eu me abomino. Ele disse: eu tenho raiva de mim mesmo. Eu tenho horror a mim mesmo. Porque eu andei na superficialidade muito tempo na minha vida. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem tu és. Você está me entendendo? Você está me entendendo? E depois de tudo aquilo, irmãos, irmãos, a nossa oração é que a gente possa ter esse mesmo sentimento que Jó teve, de arrependimento e de abominar a sua própria alma por ter perdido tanto tempo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que inquietação no meu espírito. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Vem aqui sobre nós, Espírito de Deus. Oh, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Vem aqui sobre nós. Meu Deus, abre o meu entendimento, abre o nosso entendimento, Senhor. Tira-nos, Pai. Tira-nos desse raso que nós estamos, Pai. Tira-nos, Senhor, da superfície. Tira-nos, ó Deus, dessa vida mediana. Porque a vida mediana, ela se aproxima da mediocridade. Nós não queremos viver na mediocridade, Senhor. Não é isso, Senhor. Seu Deus, nos faz, ó Deus, nos faz avançarmos, Senhor. Sairmos dessa religiosidade morta, dessa religiosidade fria,
dessa religiosidade, ó Deus, que não muda, que não nos transforma, que não nos faz, ó Deus, aumentar a sede e a fome, que não nos faz renunciar, que não nos faz abrir mão, que não nos faz negar a nós mesmos, que não nos faz sacrificar, Senhor. Arranca, Senhor, arranca essa coisa mórbida, essa morbidez. Remove isso, Senhor. Comece a ferver as águas paradas. Comece a incendiar os pequenos gravetos, Senhor. Fenda os céus diante de nós. E venha nos alcançar, Senhor. Venha nos atingir. Venha nos tocar essa noite. Traz-nos, ó Deus, um arrependimento verdadeiro, por estarmos andando essa vida, desse evangelho flácido, descomprometido, desse evangelho de oportunidades e de necessidades, mas que não tem propósito. Tira-nos desse evangelho poético e nos leve ao evangelho verdadeiro. Oh Espírito Santo, nos revele quem Tu és, Senhor. Nos mostre quem Tu és, Senhor. Descortina os nossos olhos. Nós precisamos Te ver e reconhecer, Senhor. Endireite as nossas veredas e nos leve ao caminho do temor e do tremor, Senhor. Ensina-nos o Teu temor. Nós queremos ouvir a Sua voz. Ensina-nos do temor. Ah, Espírito de Deus, vem aqui, Espírito Santo, e quebre-nos, envergue-nos, Senhor. Enverga a nossa dureza de serviço. Espírito Santo, traga-nos, ó Deus, um batismo de temor. Não haverá avivamento sem um batismo de temor. Esse é o juízo, a correção que nós temos para que a Sua glória seja manifesta, Senhor. Ponha tudo em ordem, como Você o fez na criação, que o Senhor pôs tudo em ordem e depois revelou a Sua glória. Assim tem sido, Pai, assim foi no início, onde o Senhor pôs tudo em ordem e derramou do Seu Espírito. Estamos num tempo de juízo, de correção. Ponha tudo em ordem na nossa vida, na nossa casa, Senhor, para que a Sua glória venha e seja manifesta. Espírito de Deus, vem sobre nós.